No livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 38 até o 42, diz o texto: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Amém? Nas águas profundas eu descubro aquele que é maior, aquele que é maior. Então, nós estamos conversando, e aqui na Resgate também, o ano, né, um tema como o ano das águas profundas, né? Então, alguma coisa que a gente tem ouvido falar, aquilo que Deus tem ministrado, né, sobre águas profundas. E a gente sabe que quanto mais nós mergulharmos em Deus, né, mais profundo nós vamos conhecer. Quanto mais mergulhar, as pessoas, né, muitas querem conhecer a Deus, mas querem viver de uma forma rasa, de uma forma simples, ou seja, nós devemos viver na simplicidade, mas ao mesmo tempo, nessa simplicidade, querer cada vez mais conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, precisa mergulhar em Deus. Não dá para a gente ter uma vida assim, né, de qualquer jeito, que a gente vai, né, conhecer mais a Deus. Como o pastor Alírio deixou bem claro na mensagem lá, existem princípios na nossa caminhada que a gente não pode estar quebrando, ou seja, né, tem princípios que, se nós não prestarmos atenção e falharmos, nós vamos ter consequências com isso. Deus não negocia, né? Então, da mesma forma, as pessoas querem conhecer a Deus, precisa mergulhar em Deus, precisa ir mais fundo em Deus, e esse ir mais fundo, isso é algo que, né, é algo que cada um de nós deve procurar, né, buscar isso, né? Eu não posso fazer por ninguém, eu sempre digo, nem pela minha esposa, pelos meus filhos, não posso fazer. Eu preciso desejar, eu preciso, né, fazer. Então, quanto mais eu mergulho em Deus, mais profundo eu vou conhecer. E algo pessoal, é algo pessoal, né? Uma vez eu tive uma oportunidade, né, de mergulhar um pouquinho mais fundo, né, mas foi num rio, numa água, né? Foi lá num local que a gente foi viajar. Nunca tive a experiência, né, de botar um cilindro de gás nas costas e botar aquele aparelho, e no primeiro momento assim, meio aquele pânicozinho, aquele pavorzinho. A minha esposa já ficou pelo caminho, até achei já que era um milagre ela querer ir lá, porque já mal quer molhar a cabeça, né, e ir para o fundo. Mas de repente, quando eu aprendi, né, a respirar mais pela boca, que é o segredo para poder mergulhar, pois quando está lá no fundo, lá vendo aquela paisagem lá no fundo do mar, vendo aqueles peixes bonitos, toda aquela obra de Deus, aí é outra história. Mas até chegar lá, então existe um momento. Então é uma experiência que eu tive. Eu não posso dizer que você pode estar me ouvindo, tá, não posso concordar muito, porque não teve experiência, ou seja, mas quem teve pode falar. E da mesma forma assim, Deus, quanto mais a gente mergulha, mais eu posso falar daquilo que eu tenho experimentado em Deus, né? Então, nós vemos um exemplo nesse texto, onde muitas pessoas elas têm dificuldade de receber, ou seja, por não mergulhar, não ter esse conhecimento. Em 2 Pedro, já falei algumas vezes sobre esse texto aqui também, mas usando ele agora, né, junto nessa mensagem. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E dessa maneira Ele, que é o nosso Pai maravilhoso, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça.
Então aqui nesse um texto que a gente medita, procura meditar, muitas pessoas, pastor, mas não é bem assim conforme o apóstolo Pedro está falando, mas eu creio que é bem assim como o apóstolo Pedro está falando, mas para que eu creia dessa forma, eu preciso mergulhar, eu preciso estar mais profundo em Deus, senão a gente vai ter dificuldade para entender esse texto. Então nas águas profundas eu encontro recursos para viver a vida abundante conforme diz esse texto. Nas águas profundas eu encontro essa vida abundante para poder viver, né, o que está contido nesse texto aqui. Então quando se fala de tragédias, a gente tem visto e ouvido tantas tragédias, nós temos visto nesse tempo, muitas desse tempo, e a maior tragédia, a gente foca, né, lógico, tragédias onde causam prejuízos, causam mortes e assim por diante, onde tem um grande destaque na mídia, né, no mundo, na mídia brasileira. Mas eu posso ver algo assim, algo que é muito importante na nossa vida, que a maior tragédia da vida é quando as pessoas vivem e morrem sem nunca terem saído de dentro de si. Essa talvez seja a maior tragédia na vida de um homem e de uma mulher, é viver e morrer sem nunca ter saído de dentro dela, sem nunca ter manifestado verdadeiramente aquilo que ela é, sem ter saído de dentro dela para realizar as possibilidades ocultas que estão contidas nela. Talvez isso seja, por isso que a gente já falou várias vezes, talvez no cemitério é um lugar onde a gente encontra mais tesouros enterrados estão lá nos cemitérios. Por quê, pastor? Porque lá muitos planos foram enterrados, muitos alvos que as pessoas não alcançaram, muitos projetos que elas não executaram, muitos talentos que elas não manifestaram, foram enterrados junto com elas lá no cemitério. Então a maior tragédia da vida do ser humano não é simplesmente porque perdeu uma casa, perdeu um carro, ou sei lá, alguma coisa física que aconteceu nela, mas talvez a maior tragédia é nunca ter saído de dentro dele, ou seja, nunca manifestar aquilo que verdadeiramente está dentro da pessoa, aquilo que Deus depositou na nossa vida, né? Então, né, o maior triunfo, a maior conquista, a maior vitória na vida é quando pessoas se descobrem em Cristo com a vida rica, uma vida plena e feliz para a qual Deus nos criou, deixando que Ele desenvolva nelas toda a vida ilimitada. Então, isso é que Deus Ele quer, o maior triunfo, como a maior tragédia é não permitir sair de dentro de si aquilo que Ele é, e a maior triunfo, a maior vitória é permitir, ou seja, né, que a gente manifeste aquilo que Deus depositou dentro de nós. É algo muito importante. A gente fala que quando nós estamos mencionando águas profundas, a gente menciona o quê? A Bíblia. Quando nós estamos usando a águas profundas, nós estamos tirando o quê? Conforme a Bíblia Sagrada, nós estamos mencionando a mensagem de Cristo, porque ela é a fonte de todos os nossos recursos. Todo recurso que eu e você necessitamos, entre aspas, né? Nós sabemos que em Cristo já houve essa provisão, mas tudo aquilo que o ser humano precisa está na palavra de Deus. Agora, se eu não conheço, se eu não mergulho na palavra de Deus, talvez eu fique, entre aspas, sofrendo muitas consequências por causa disso. Então, na palavra de Deus eu tenho recursos para a saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, recursos para poder, né, de poder, vitalidade, de energia, tudo na palavra de Deus. Muitos dos problemas emocionais que pessoas vivem do seu dia a dia, e hoje, talvez eu não me lembro nesses mais de 50 anos de ter vivido um tempo de tantos problemas emocionais como a gente tem vivido nesse tempo, principalmente pós-pandemia, né, que o mundo, não é só o Blumenau, o Brasil, mas o mundo está vivendo, e com certeza isso você não vê na mídia tradicional, porque ela omite muitas dessas informações, mas talvez é um momento que o mundo mais está vivendo com seus problemas emocionais, e são milhares, são milhões de situações a cada dia, e muitos dos problemas emocionais que as pessoas têm vivido no dia a dia, a gente pode ver que tem as suas raízes num sistema de valores defeituosos, né, imperfeitos, incompletos e às vezes imorais, né, desta sociedade que se desestrutura cada vez mais. Talvez os maiores problemas emocionais é porque as pessoas buscam a solução num sistema falido, esperam num sistema que não pode fazer a diferença na vida delas. Isso ficou muito claro também para nós nesses últimos dias. Busca-se uma vida de excelência, mas fora de Cristo.
As pessoas querem viver uma vida bem, uma vida boa, uma vida de excelência, mas buscam ela fora de Jesus. E fora de Jesus é impossível. Fora de Jesus não tem como. Uma vida de perfeições fora de Cristo querem um padrão que é impossível sem Cristo. E nessa busca, e quantos que nessa busca desenfreada, elas acabam, ou seja, se autodestruindo. Elas querem chegar num patamar que elas não conseguem sem Jesus. E aí a gente começa a entender porque muitas pessoas tiram a sua própria vida. Elas acabam dando fim à vida delas. E pessoas novas, pessoas aí que estão pouco tempo aqui na terra, mas estão tirando a vida porque elas almejaram algo que elas planejaram assim, que é impossível aos olhos humanos. Sem Cristo não tem como. Então, como elas se veem frustradas, como elas não conseguem se ver vencendo, elas acabam se tirando a própria vida, acabam se, em outras palavras, terminando o ciclo dela aqui nessa terra. E a Bíblia nos ensina a ter atitudes de fé, coragem, perante as circunstâncias, as adversidades e os problemas da vida. A Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos a ter atitudes de fé. Meu irmão, minha irmã, não perca aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida, culto após culto, grupo familiar, os eventos que têm sido feitos, tudo é para que você possa aprender a ter atitudes de fé em meio a esse mundo, esse tempo que nós estamos vivendo. Talvez os piores momentos que o ser humano vai viver vai ser nesse tempo, e para que nós possamos viver, não sobreviver. Eu sempre digo assim, crente não sobrevive, crente vive. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não disse, eu vim para que vocês sobrevivam, não, para que vocês vivam, e para que eu possa viver, ter atitudes de fé, eu vou meditar na palavra de Deus. Então na palavra eu tenho atitudes de fé, na palavra de Deus eu entendo que se Deus ele é por nós, quem vai ser contra nós? Eu entendo na palavra de Deus, agindo Deus, quem vai impedir? Agindo Deus no meu casamento, agindo Deus na minha família, agindo Deus na minha empresa, agindo Deus na minha saúde, quem vai impedir? É na palavra que eu tenho essas atitudes de fé. Na palavra eu tenho essa atitude que o Senhor é o meu pastor e Ele jamais vai me faltar. Pode me faltar várias coisas desse mundo, mas Ele jamais vai me faltar. É na palavra de Deus que eu tenho essa atitude. Pastor, como o senhor pode afirmar? Porque eu tenho a base bíblica. É base bíblica, não são frases de efeito, não são frases de pensadores, mas é Bíblia. E a palavra, Jesus mesmo diz, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. A Bíblia não é, eu sempre digo assim, você tem a gente hoje usa aqui o celular, usa o iPad, enfim, mas você vai para a palavra, você vai ali para o papel, as pessoas pensam, isso aqui é um livro. Não, isso aqui não é um livro, isso aqui é um espírito. Bíblia não é papel, Bíblia não é um conto da carochinha. Bíblia é espírito. Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Então eu preciso mergulhar, meditar, eu preciso ter um relacionamento com o espírito. Isso é ter um relacionamento com a Bíblia. Muitas pessoas querem se relacionar como se fosse o papel, mais um livro. Não é, mesmo que seja uma biblioteca, a Bíblia são vários livros, mas o espírito quem deixou registrado aquilo. Então o relacionamento é diferente. Então a Bíblia nos ensina a ter uma mentalidade e atitudes vitoriosas, não de fracassados, mas vitoriosos. O nosso êxito, meu irmão, minha irmã, como filhos do nosso Pai maravilhoso, começa no exato momento em que eu decido aquilo que eu quero. Pastor, eu quero ter êxito na vida. O êxito na minha vida, o êxito na sua vida, ele começa no exato momento que você decide o que você quer. Aquilo que você quer, lógico, aquilo que você quer, conforme a palavra de Deus. O que eu espero? O que você deseja para 2023? Nós já estamos chegando no segundo semestre. Já passou, rapidinho, a gente já está fechando um semestre, já estamos indo para o segundo semestre, já estamos pensando em 2024, mas ele não terminou 2023, 6 meses, em um dia, em uma hora, em alguns minutos, Deus pode fazer muita coisa na sua vida, muita coisa, coisas que a gente nem imagina podem acontecer. Pastor, mas já se passaram 6 meses e ainda não aconteceu nada entre aspas, porque aconteceu muita coisa nesses 6 meses, muita coisa. A gente é que não presta atenção em tudo que Deus faz na nossa vida, mas Ele faz muita coisa.
Então o que eu desejo? O que eu desejo para 2023? Eu tenho que decidir. Meu irmão, minha irmã, eu tenho que decidir. Você tem que decidir o que você quer. Nós, os pastores, muitas vezes a gente pode trazer uma ótima mensagem, pode liberar ótimas mensagens para a sua vida, pode profetizar sobre a sua vida, mas se você não quer, você não vai receber. Então nós temos que decidir o que nós queremos, o que eu quero nessa próxima semana, o que eu quero ainda nesse mês de junho, o que eu tenho para a minha vida. Eu tenho que decidir se eu quero saúde ou se eu quero viver na doença. Se eu quero ser curado, eu quero continuar na doença. Pastor, tem gente que quer ficar na doença, eu já orei. Eu falo de testemunho, no caso, eu já orei para a pessoa, pastor, dá uma oradinha aqui, é porque essa doença, né, mas só que eu tenho o benefício do INSS. Meu Deus. Aí eu não quero perder. Aí como crente não pode mentir, não é que não pode, né? Não faz parte da nossa caminhada. Se ele vai chegar lá no perito, ele vai perguntar como é que está. Não, ele não vai dizer que está ruim ainda, ele vai dizer que estou curado agora. Tá, então já está curado, então acaba o benefício. Então, pastor, tem gente que não quer ser curado? Tem gente que quer. Eu sempre lembro, eu já falei algumas vezes, o pastor Luciano Subirá, que a maioria do pessoal acho que conhece aqui, quando ele dava ETM para nós em Blumenau, isso já 21 quebrados lá atrás, né, pastor Alírio? 2001. E ele fala numa dessas aulas do Espírito Santo, ele falava bem claro, né? Um dia uma pessoa, ela tinha problema de coluna, e problema, não podia nem andar, e foram para orar por ele. Você quer Jesus? Não, Jesus eu não quero, eu quero só a cura. Ele não quis Jesus. Assim também tem pessoas, pastor, eu quero uma oradinha, só uma oradinha assim, para mim poder continuar recebendo o benefício aí assim. Então tem muita gente por aí. Um dia Jesus ele chega para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Às vezes as pessoas fossem nos nossos dias e dizem: pô, Jesus, tu não estás vendo que o camarada é cego? Sim, ele disse: eu estou vendo que o cara é cego, mas eu quero ouvir o que ele quer. Porque de repente ele queria um cão guia para ele. Talvez não tinha um cachorrinho para guiar ele, ele disse: eu quero um cão guia. Então tu vai ter um cão guia, seja conforme a tua fé. Não, eu quero uma bengala nova, Jesus, que a minha já está velha, que assim, seja conforme a tua fé. Aí Jesus perguntou: o que tu queres? Eu quero enxergar. Então seja conforme a tua fé te curou. Ele deixa bem claro: a tua fé te curou. Então é conforme a pessoa ela quer. Então eu tenho que decidir, né, aquilo que eu quero. Eu tenho que decidir ser uma pessoa próspera, né, sair das dívidas, ser mais feliz, lutar pela minha família, ser útil na vida de outras pessoas, né? Eu tenho que decidir. São decisões na minha vida. Pastor, o senhor não sabe quanto eu desejo ser uma pessoa próspera. E eis aqui o segredo. O que impede? Jesus, o Deus deixou muito claro em Provérbios 11, versículo 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então são decisões. A pessoa tem que, às vezes a pessoa quer que o outro faça por ele, mas tem situações que só eu posso fazer. A gente ora por tantas pessoas, às vezes ela quer que o pastor, não tem uma varinha mágica, bate na minha cabeça e resolve os problemas. Não existe varinha mágica. Existe, ou seja, né, um posicionamento da pessoa estar ouvindo, recebendo e aplicando naquilo. E aí a gente começa a ver os resultados. São decisões que precisam partir de mim. Eu decido ser uma bênção ou não, porque eu já sou abençoado. Amém? Nós já somos abençoados. Então eu decido ser uma bênção. Eu deveria decidir para ser essa bênção, porque eu já sou. Por isso Deus me abençoou, para ser uma bênção, para manifestar. Eu preciso decidir pela vida ou pela morte, servir a Deus ou ao diabo, viver livre ou como escravo. São decisões da minha vida. Eu preciso decidir. Eu não posso esquecer que foi para a liberdade que Cristo, Ele nos libertou. E você sabia, meu amado, minha amada, que é mais fácil ser escravo do que livre? É mais fácil a pessoa ser escrava do que ser livre? Sim, porque né, Jesus ele deixa bem claro que assim, né, então foi para a liberdade. Em Gálatas ele diz que foi para a liberdade.
Então é muito mais fácil, se os pastores aqui chegarem, de repente, todo domingo, sempre tiver uma oportunidade de dar como ordem para você, faça isso, porque se você não fizer, você vai para o inferno. Dizer, você não trouxe o seu dízimo, olha que Jesus pode voltar hoje e você não sobe. Aí a pessoa ela começa a fazer as coisas, mas começa a fazer por medos. E ela começa o que? Esse medo de escravizar ela. Agora, quando ela tem o entendimento, em outras palavras, que ela é livre, ela tem essa dificuldade. Não, eu sou livre. Não, mas o povo do Egito, ele chega lá, o povo que Deus tira do Egito, eles passaram mais de 400 anos como escravo. Quando estavam na liberdade, eles não conseguiram viver nessa liberdade. E queriam logo, depois de 50 dias que eles deixam a escravidão, em 50 dias eles estão retornando, querendo retornar para lá. Então é muito mais fácil hoje as pessoas viverem como escravas do que viver como livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Gálatas 5 diz aqui o texto, nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quer dizer o quê? Jesus liberta, mas pela pessoa não se posicionar, por ela não decidir fazer aquilo que a palavra está dizendo, ela acaba se deixando levar novamente para um jugo de escravidão. Então, porque ela não está entendendo a liberdade dela em Cristo, ela não está entendendo o que Cristo fez ela livre. Então, as pessoas elas são muito mais fáceis de tornar-se escravas do que livres. Quantas pessoas hoje na igreja têm dificuldade de viver o que Cristo fez, ou seja, essa liberdade, porque ela tem que fazer algo. Não, pastor, eu pisei na bola, eu tenho que fazer algo. Tem que um jejum de 40 dias para mim? Tem uma montanha aqui perto para mim subir, porque eu tenho que pagar. Ou seja, ela é escrava. Ela não consegue entender, não, Jesus já pagou. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então, porque a mentalidade de escravo. É muito mais fácil as pessoas serem escravas do que livres, infelizmente, porque não entende essa liberdade. Então, mesmo assim, tem muitas pessoas que infelizmente continuam a viver como escravos. Lógico, não só nessas ações, mas também em relação a vícios, em relação a gula, em relação a tantas outras coisas. E a partir do momento que eu decido, a partir do momento que nós decidimos, logo nós devemos crer que o nosso Pai, Ele já disponibilizou todas as coisas para os seus. Amém? Ouça, meu amado, minha amada, quando uma oportunidade de Deus chega à nossa vida, nós temos que agarrar ela, não podemos deixar passar. 2023 está sendo um ano poderoso e vai continuar sendo, amém? E eu quero profetizar sobre você, meu irmão, minha irmã, meu amado, até o findar desse ano, você tomará decisões que farão toda a diferença na sua vida. Eu profetizo que o que lhe impedia de decidir hoje, deixa de existir. Eu profetizo sobre você que o que levaria anos para você, anos para alcançar de forma natural, você alcança até final desse ano. É o que eu creio. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Isso é mergulhar em Deus, isso é ir em águas profundas, isso é descobrir aquele que é maior nas nossas vidas. Às vezes as pessoas, não, pastor, é porque precisa tantos anos, ainda assim, tantos anos da forma natural, mas para Deus não. Deus ele pode fazer as coisas dessa forma, mas eu preciso me mover, eu preciso crer. Então nós devemos gerar grandes expectativas em relação àquilo que está por vir, ou seja, aquilo que começa a acontecer na nossa vida. Pastor, mas não precisa esperar, mas comece já. O mesmo Pai que cuida de nós ali, é o mesmo que cuida agora e que vai cuidar sempre da minha vida e da sua vida. Não espere, pastor, mas então é só lá no final do ano. Eu declarei, esse até o final do ano. E até o final do ano é daqui a umas horas, daqui a uns minutos, daqui a uns segundos. Não, pastor, meu irmão, minha irmã, creia, é dessa forma. O mesmo que irá te sustentar ali é o mesmo que te sustenta hoje. O mesmo que vai te prosperar ali é o mesmo que te prospera agora. O mesmo que tudo diz respeito na sua caminhada terreno. No texto que nós lemos antes, diz assim, o seu divino poder, Ele nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele, falando do próprio Deus, que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
aquele que nos chamou. Meu irmão, minha irmã, Ele não o fez simplesmente por fazer. Deus não fez simplesmente, vou fazer por fazer, não. Aquilo que Ele fez aqui, Ele deixa bem claro que assim, né? Ele não fez para ver no que vai dar. Ele não, arriscou em nós. Ele investiu na nossa vida sabendo no que vai dar. Não é assim como as pessoas, vou arriscar, vou tentar, vamos ver no que vai dar. Não, quando o apóstolo Pedro diz aqui que Ele nos chamou, Ele já chamou na certeza de que já deu certo. Que já deu, não que vai dar, mas que já deu certo. Então Ele não nos chamou para os sofrimentos. Veja que Deus, Ele está falando, Ele chamou para a sua própria glória e virtude. Então Ele não nos chamou para o sofrimento. Não, pastor, porque eu entendi de Deus que Ele me chamou para o sofrimento, para mim sofrer a vida inteira, pastor. É mentira. Porque senão a palavra está errada, que Ele nos chamou para a sua glória. Ele não nos chamou para o sofrimento, Ele não nos chamou para a insegurança, Ele não nos chamou para a depressão. Meu irmão, minha irmã, Ele não nos chamou para essas coisas, Ele nos chamou para a sua virtude e para a sua glória. Então, decida, nós devemos decidir que Ele não nos chamou para ficarmos, em outras palavras, dependendo, em outras palavras, da doença, sempre doente, Ele não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para desgraça, Ele não nos chamou para insegurança, Ele não nos chamou para depressão, Ele não nos chamou, mas Ele nos chamou para viver a vida abundante. Ele não me chamou para viver uma vida de medo, uma vida de pânico, uma vida de incerteza. Não, pastor, eu não saio de casa porque eu não sei o que vai dar. Não, meu irmão, você pode sair, você vai fazer, você vai retornar, porque quem cuida de você é Deus. O mundo talvez pode ficar preso dentro de casa, o mundo pode viver uma insegurança, o mundo pode viver as fobias, mas não, porque Deus não nos chamou para essas coisas, mas chamou para a sua glória, para a sua virtude. É o que o texto ele diz aqui. Então o nosso chamado não é baseado no sistema humano, no sistema mundial. O nosso chamado é de acordo com o reino dele. E nós cantamos a última música agora, que assim, que o reino dele já chegou. O reino dele já chegou, o reino dele não vai chegar, ele já chegou. O nosso chamado é de acordo com o reino dele. E o Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Ele nos chamou. Ele nos chamou, né, para a sua própria glória. O reino de Deus não é de coisas perecíveis. Não é coisas perecíveis, não é voltado para aquilo que o mundo busca, mas de justiça, né? Justiça, o estado perfeito diante de Deus, da paz, que ele fala aqui que é shalom, saúde, prosperidade, alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. Então, alegria nele, por saber que Ele está conosco. Por isso ele diz, né, paz, alegria no Espírito Santo. Por quê? Não é alegria mas por saber que Ele está comigo e está com você todos os dias até a consumação do século. Todos os dias. Por isso ele diz alegria no Espírito Santo. Então eles querem dizer que Ele nos chamou para aquilo que lhe pertence. Deus nos chama para aquilo que lhe pertence, o que pertencia somente a Ele, o seu divino poder, não o nosso, né? Foi Ele quem decidiu por nós nos dar, não cobrar, não negociar, não prometer, mas Ele decidiu, foi por iniciativa dEle, não por uma iniciativa de um pastor, de um homem, de uma mulher de Deus, mas a própria iniciativa do próprio Deus. Ele nos chamou para nos dar não somente o suficiente, não o básico, mas tudo o que for necessário para a vida e para a piedade. Amém? Então, só que para eu receber tudo o que diz respeito à vida e à piedade, se requer de mim, né, eu sou beneficiado, se requer que eu tenha o quê? Esse conhecimento, aquilo que eu falei desde o início, ter esse conhecimento. Para ter esse conhecimento, eu preciso mergulhar em Deus. Requer-se de mim, e não somente, né, que eu preciso saber a esse respeito, mas eu preciso crer, né, que eu preciso tomar posse e viver. E o versículo 4 de 2 Pedro 1 ainda diz assim: desta maneira, Deus nos deu, Ele decidiu, né, ninguém o forçou, Ele nos deu, né, deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes
participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então tudo que Deus ele nos deu foi para quê, pastor? Para que nós nos tornássemos participantes, não meros espectadores. Eu creio que cada mensagem que você recebe é com o propósito que você seja participante daquilo que Deus ele tem para você. Não ser um mero espectador, né? Não como igreja só ficar assistindo as coisas acontecendo, mas tudo o que acontece dentro desse trabalho, tudo o que acontece aqui na estrutura da comunidade Resgate tem como propósito que você não seja aquele que fique assistindo, mas que seja aquele que participe, participante. Por isso Deus ele nos deu para que a gente participasse. Não ficasse só, Deus, meu pai é dono de tudo, mas eu vivo na miséria. Meu pai é dono de todas as coisas, ele tem tudo de bom e do melhor, mas eu vivo só de sobras, só de migalhas. Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então ele me tornou, ou seja, ele me deu todas as coisas para me tornar participante, poder usufruir, poder desfrutar, poder dizer, não, eu desfruto daquilo que o Pai liberou sobre a minha vida. Amém? Então ele fez para que a gente pudesse estar juntos. Quando um milagre, meu irmão, minha irmã, acontece aqui na terra, e eu sei que muitos milagres já aconteceram aqui, muitos milagres têm acontecido e vão continuar acontecendo através da vida de vocês. Milagres não tem festa no céu. Quando acontece aqui um milagre, se um paralítico andar, esse cego que Jesus abriu os olhos, não teve festa no céu. As pessoas sendo curadas, não tem festa no céu. Por quê? Porque milagre é uma coisa natural. Quem participa da natureza divina, os milagres são naturais a acontecer. Festa no céu só tem uma forma, quando um pecador se arrepende. Aí tem festa nos céus. Cada um de vocês que quando um dia se arrependeu, era uma festa no céu. Uma festa no céu. Cada domingo, cada semana que tem pessoas novas que se rendem a Cristo, tem festa no céu. Não tem festa quando os milagres acontecem, porque isso é uma coisa natural. Então Jesus, Deus, ele nos faz participantes dessa natureza maravilhosa. E é isso que nós devemos viver. Ele diz para que a gente fuja, né, dessa corrupção. Então existe uma corrupção no mundo e que Deus quer que a gente seja, né, que a gente não participe dela. E para a gente concluir, eu creio que Deus, ele tem, né, coisas grandes, extraordinárias. Esse 2023 é um ano de grandes oportunidades que Deus, o nosso Pai, ele se importa para a minha vida e para a sua vida, porque ele é o maior interessado. E voltando o texto aqui de Mateus 12, 41 e 42 que nós lemos no começo, com o título da mensagem, nas águas profundas eu descubro o maior, aquele que é o maior. E o versículo 41 diz: os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora aqui está o maior do que Jonas. E a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Eu falei na última vez sobre até esse texto aqui da rainha de Sabá, na parte das ofertas. E conforme diz esse texto, ela veio das regiões da África, ela viajou uma média de 6 meses para se encontrar com Salomão. 6 meses. A gente aqui é o mais longe aqui, o pastor Alírio, né, e a pastora Maria. Eu ia falar o Luizão, né, mas o Luizão está aqui em Gaspar, né? Ali é um pouco mais longe, né? Mas demoraram aí talvez 1 hora, um pouquinho mais. Mas ela levou 6 meses para se encontrar com Salomão. E Jesus disse que aqui está quem é maior que Salomão. Já ouvi quantas vezes, pastor, eu estou orando para Deus me dar sabedoria que nem Salomão. Eu disse, a de Salomão, pelo que está escrito, o próprio Jesus diz, aqui está quem é maior. Quer dizer, Jesus tinha muito mais sabedoria do que Salomão. Naquela época, com certeza, Salomão era o homem mais sábio, até Jesus entrar em cena, porque ele diz, aqui está aquele que é maior. Aqui está aquele que é maior do que Jonas. Aqui está aquele, Jonas pregou para Nínive lá, numa pregação lá, talvez de 5, 10 minutos, e toda a cidade, até o rei,
acabaram se arrependendo. Por isso ele disse que eles vão se levantar nessa geração, porque eles ouviram de Jonas, e agora tem Jesus aqui pregando, e muitas pessoas ainda naqueles dias não tinham se arrependido, né? Então ele diz: aqui está aquele que é maior. E a rainha, ela veio de tão longe para ouvir a sabedoria de um homem, e ela ouvia falar muito, né? No capítulo 10, versículo 1, diz: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Então ela tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão, mas veio colocá-lo à prova para ver se verdadeiramente era isso mesmo. E a gente sabe, conforme diz o texto aqui, conforme ela falou e aquilo que ela ouviu e viu, não se comparava, ou seja, era muito mais além, era muito mais do que ela tinha ouvido, muito mais. Ela se surpreendeu com aquilo que ela viu e aquilo que ela tinha ouvido, e porque aquilo que ela ouviu e viu, ela manifestou, ou seja, a generosidade dela. Depois, em 1 Reis 10, versículo 24, a gente pode ver que gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Pessoas de toda parte da terra vinham para querer ver Salomão e ouvi-lo. Preste atenção, e algo que nos chama a atenção aqui nesse texto: pessoas, né, como a rainha de Sabá e outros, duvidavam daquilo que eles ouviam, porque elas vieram para colocar à prova. Hoje, quantas pessoas, ali como a rainha de Sabá, duvidou do que ela tinha ouvido de Salomão? Hoje, quantas pessoas têm duvidado, não daquilo que Salomão disse, mas do que o próprio Jesus disse? O próprio Deus falou, porque é isso que eu tenho falado, aqueles versículos não foram algo que a gente criou, mas o próprio Deus criou. E muitas pessoas duvidam do que o próprio Deus está falando. A rainha duvidava do que ela tinha ouvido de Salomão, por isso que ela veio colocá-lo à prova, veio ver para ver se verdadeiramente era aquilo que ela tinha ouvido. Hoje as pessoas não estão duvidando de Salomão, hoje elas não estão duvidando, mas estão duvidando do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas será que Ele é o médico dos médicos mesmo? Será que Ele cura essa doença mesmo? Será que isso é bem assim mesmo? Será que a trombeta está para soar mesmo ou não? Será que o fim está chegando ou não? Será que é bem assim mesmo essa questão de libertação? Muitos que infelizmente não decidiram como a rainha de Sabá, ela decidiu. O que ela decidiu, pastor? Ela decidiu ir mais fundo. Ela decidiu ir às águas profundas. Ela não ficou só daquilo que ela ouviu, ela pegou e se preparou para ir até lá. Então ela decidiu fazer essa viagem de mais de 6 meses, ou seja, conforme os historiadores, ela decidiu sair da posição dela, sair talvez do lugar de conforto dela, sair daquela interrogação, mas será que é bem assim mesmo? Ela decidiu ir, foi para mergulhar em águas profundas. Ela decidiu sair da posição dela, ela decidiu não ficar onde ela estava, ela decidiu ir ao encontro do que tinha ouvido, ela decidiu colocar à prova se realmente era isso que tinha ouvido. Então ela decidiu, sem se preocupar com o tempo e com os recursos, ela decidiu ir ao encontro daquele que mudou a vida dela. Se Salomão mudou a vida dela, quanto mais Jesus pode mudar a vida de alguém. Você concorda com isso? Se Salomão, que Jesus diz, aqui está aquele que é maior que Salomão, aqui está aquele que é maior do que Jonas. Pastor, eu queria que, como Jonas, uma pregação minha, toda a minha família se arrependesse, todo o meu bairro fosse transformado. Jesus, aqui está aquele que é maior, aquele que é maior do que o próprio Jonas. Ela decidiu ter um encontro. Então nesses dias que a gente vive, quantas pessoas têm duvidado, não das palavras que ouviram de Salomão ou de Jonas, mas tantos homens e outras mulheres têm duvidado das próprias palavras daquele que é o maior. E eu vim nessa noite aqui para dizer que aquele que é o maior habita na minha vida e habita na sua vida. Ele habita em nós, aquele que é maior. Pastor, não, você tem o maior. Nós temos o maior. Não, pastor, porque se eu se eu tivesse com aquela pessoa, se eu tivesse uma oportunidade, pastor, de estar com aquela pessoa, ia mudar a minha vida. Você tem o maior do que aquela pessoa. Você tem o maior que não vai te atender quando ele tiver um tempo, mas é aquele que está contigo em todo o tempo que você precisar. Nas águas profundas eu encontro aquele que é maior.
mas a decisão é minha. Eu decido ficar com aquele que é maior ou deixar me levar por aqueles que não podem mudar a minha vida. Eu creio que você decide por aquele que é maior, amém? Nós estamos aqui por decidir por aquele que é maior. Eu creio que o maior já tem surpreendido e vai continuar te surpreendendo. Você pode aplaudir a Deus por isso?